Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Pastor Fábio, criador deste canal, e esse é o nosso momento teológico, onde vamos hoje tratar da teologia sistemática. A matéria de hoje é apologética. Vamos ao nosso tema, mas antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho para que possa receber todas as notificações. Bom, então vamos ao nosso momento teológico. E para isso precisamos ir fazer uma leitura da palavra de Deus. O texto, para que a gente possa ter como base para este estudo teológico. Vamos à carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Bom, aqui é o texto da palavra do Senhor, onde o texto aqui diz que introduziram heresias. E Pedro, o que ele está fazendo aqui é sendo um apologista. O que ele está fazendo? Defendendo a fé, ensinando os irmãos contra os falsos mestres, os falsos profetas. E baseado neste texto é que nós vamos falar da matéria da teologia sistemática apologética, tá? O que é apologética? Como que vamos definir? Tá? Apologética, do latim, tardio, apologéticos. Né? Então, a palavra que vem do latim, que por sua vez, do latim, veio do grego, que no grego quer dizer apologéticos, por derivação de apologia, do grego, apologia, defesa verbal. Então, a definição aqui de apologética é defesa da fé, para fácil compreensão do nosso estudo. E a apologética, a matéria, ela vai tratar de quê? Vai tratar de heresia e seitas, tá? É realmente o que o texto aqui vai nos dizer. Então, nós temos hoje muitas heresias, né, que foram introduzidas ao nosso meio. As heresias, ela vem se multiplicando ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um assunto interessante que é heresia e ortodoxia. Ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é a palavra que vem derivada-se do termo grego reto, tá? Ou seja, algo correto, algo original. Então, isto é ortodoxia. É algo que não tem mistura, é algo que não está corrompido. Tá? O que é heresia? Heresia vem do latim, que por sua vez vem do grego, e a palavra que vem do grego quer dizer escolha ou opção. E podemos definir da seguinte forma: heresia são pessoas que têm pensamento contrário, pensamento diferente. Tá? Então, nós temos aqui a matéria apologética, que vai tratar de heresia e seitas. Nós podemos já definir que heresia é pensamento contrário. E aqui na palavra de Deus, nós vamos encontrar o texto dizendo que eles tentam introduzir dissimuladamente, né, a heresia para destruir, para deturbar, para mudar, para enfraquecer. Tá? Então, no longo do tempo, as religiões sempre tiveram as suas heresias, sempre tiveram os seus debates, sempre tiveram as suas divergências de opiniões. A gente pode começar pelo judaísmo. No judaísmo, sempre teve a divergência. Por exemplo, a gente pode citar onde tem os saduceus e os fariseus. Aí a gente pode citar os samaritanos. Então, eles vieram do judaísmo, porém, não são ortodoxos.
porque eles têm outro pensamento, se divergem nos seus pensamentos. E para os judeus são considerados como seita, como hereges, como pessoas que introduziram heresia. Nós podemos citar também no cristianismo. Tá? No cristianismo, nós podemos ver no início o Senhor Jesus Cristo pregando a palavra, ensinando, mas ainda assim as pessoas não queriam dar crédito, não queriam seguir, tinham suas dúvidas, tinham suas divergências, mas mesmo assim Cristo estava ali ensinando. Nós podemos ver no momento que o Senhor Jesus se ascende ao céu e deixa os apóstolos para continuar a obra, continuar o evangelho. Aí vamos ao período apostólico, aonde os apóstolos têm sua divergência também. Nós vamos ver Pedro com sua divergência concernente ao costume, à cultura judaica. O próprio Pedro querendo impor, querendo colocar a sua visão, o seu conceito, o seu conhecimento, a sua cultura. Mas Deus lhe dá uma visão e nesta visão dos animais, Pedro entende que não é daquela forma. E ali ele já começa a mudar o seu pensamento. Então nós podemos também citar no período patrístico, período este que foi os pais da fé, considerado aí por grandes apologistas, homens que defendiam. Foi o momento aonde tentaram introduzir muitas heresias, tentaram deturbar o evangelho de todas as formas. Aí nós temos o momento do romanismo, aonde a igreja romana, ela criou uma série de heresias. Nós vamos ver indulgência, purgatório, missa, proibição de casamento do padre. Nós vamos ver muitas coisas, uma série de coisas onde a igreja romana ela introduz as suas heresias, as imagens e por aí vai. Então nós temos também um momento protestantismo, aonde vem de uma igreja romana com a ideia de ser ortodoxa, mas ao longo do tempo vai se introduzindo também e vai surgindo os seus movimentos, aonde a heresia vai entrando aos poucos. Os teólogos vão se divergindo e criando os seus pontos. Aí nós podemos ver também, hoje no período pós-modernismo, aonde a igreja sofre o ataque da modernidade. Aí vem ainda também o período da tecnologia, aonde a igreja sofre o ataque da tecnologia. Aí nós podemos ver os movimentos que surgem, movimento LGBT. Aí nós podemos ver o movimento feministas. Então, esses movimentos, eles surgem com as suas heresias, querendo introduzir dentro da palavra de Deus. O que é heresia? Heresia é aquilo que ataca a palavra do Senhor, é aquilo que quer mudar a doutrina, é aquilo que quer mudar o conhecimento, é aquilo que quer mudar a lei de Deus. Isso nós não podemos aceitar, devemos refutar, devemos defender a nossa fé. 2 Coríntios 4:4, os quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Satanás cegou a muitos e muitos estão cegos, querendo introduzir os seus conceitos, as suas ideologias, as suas filosofias dentro da palavra de Deus. Mateus 13:25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo. Então, o Senhor Jesus estava ensinando a respeito disto, que colocou o joio no meio do trigo. E hoje a gente pode ver que a heresia tem entrado e está no nosso meio. Mas nós que estamos de olhos abertos, nós que estamos atentos, devemos refutar, não devemos aceitar a heresia. Não podemos entender que a heresia é normal, pois a heresia ela distorce a palavra de Deus, ela muda a palavra do Senhor. 2 Pedro 3,16, ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, acerca dos quais difíceis de entender, que ignorantes e instáveis deturbam, como também deturba as demais escrituras para a própria destruição deles.
Aqui está falando a respeito de pessoas que não entendem a palavra de Deus e distorcem, tá? Então, heresia é isso. Tem texto que é de dificuldade, tem texto que realmente não dá para compreender, mas aquilo que Deus não nos quis revelar, não devemos querer revelar o que Deus não nos revelou. Então, isso é oculto, não podemos mudar, mas tem muita gente que não concorda e quer mudar a palavra de Deus. Aquilo que Deus não revelou, mas ele quer falar. Então, heresia, para resumir aqui no estudo apologético deste momento, é o que? É a mudança da palavra do Senhor. Heresia é a introdução de coisas que não está sendo aprovado por Deus. Heresia é a falsa mensagem. Heresia é a falsa doutrina. Heresia é aquilo que distorce o entendimento da palavra do Senhor. Quando a pessoa está já sendo um herege, a tendência é que eles criem uma seita. O que é seita? Seita vem do latim, secta, seccionar, dividir. Ou seja, alguém que rompe, que quebra, né? Alguém que sai, alguém que forma a sua ideia filosófica, alguém que cria um grupo. Tá. Vamos à carta de Judas, versículo 4, que diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transforma em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, o que é seita? Seita é negar Jesus Cristo. Perceba que iniciou aqui introduzindo a heresia, né? Mudando, deturbando, e após isto gerou-se a seita. Então, a apologética é o tratamento, é o estudo, é a defesa da fé, e aonde vai apresentar seitas e heresias. E isto, nós, como servo de Deus, temos que ter conhecimento, devemos estudar as religiões para saber defender a nossa fé. Tá? Para os cristãos, seita é negar o Senhor Jesus Cristo. Seita é negar a lei. Tá? Seita é negar a existência de Deus. Para os judeus, seita é negar a lei de Moisés, tá? Nós vamos ver isto na palavra de Deus, os judeus tratando os saduceus em Atos 5,17 como seita. Aí está o texto dizendo isto, tá? Você pode acompanhar aí. Também em Atos 15:5 nós vamos ver eles falando da seita dos fariseus. Também em Atos 24:5 nós vamos encontrar eles falando da seita, né, do Nazareno, ou seja, do cristianismo. Então, os judeus, eles tratam os saduceus, os fariseus e os cristãos como seita, como alguém que dividiu, como alguém que criou outra doutrina, outro costume, outra lei, tá? E eles tratam tanto o fariseu como o saduceu e como os cristãos. Isso está na palavra. Então, seita surgiu aí no período do início do cristianismo, com esta ideia dos judeus. Né? E como vamos identificar uma seita? O próprio texto já está dizendo aqui na carta de Judas, versículo 4, nega o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Se nega o Senhor Jesus Cristo, se nega a Trindade, se nega a presença de Cristo como o Filho de Deus, isto é uma seita. O que é heresia? Heresia é mudar a palavra de Deus. Heresia é transformar a palavra de Deus naquilo que vai lhe fazer bem. Heresia é usar livros para explicar a Bíblia. Heresia é usar outro manual que não seja a Bíblia como uma regra de fé. E o que é seita? Seita é quando a pessoa ela cria o seu grupo, quando ela monta a sua ideia, o seu conceito,
de uma forma diferente daquilo que é a ortodoxia da palavra de Deus. Tá? Então, seita e heresia, isto ocorre no nosso meio e nós não podemos deixar, devemos estar atentos, devemos condenar, não podemos aceitar. Em 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que os últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer espíritos enganadores. Ou seja, nós estamos vivendo essa época onde muitos estão abandonando a fé para seguir pessoas com heresia, para seguir seitas. Tá? Então, nós não podemos aceitar isso, devemos refutar. Mateus 24:4, e ele respondeu, veja, que ninguém vos engane. Jesus Cristo falando ali, Mateus 24, para que não sejasse enganado por ninguém, pois surgiria muitos até em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos deixar ser enganado por esses falsos profetas, esses falsos mestres, essas pessoas. Por isso você precisa estudar teologia sistemática e a matéria é apologética. Efésios 4:14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados-se ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então, o texto aí está dizendo bem claramente que não podemos deixarmos ser levados, ainda que venha anjo, né? A palavra de Deus vai dizer isso, mas trazendo outra doutrina que não seja a nossa, que não seja a palavra de Deus, devemos refutar, devemos não aceitar. Então, isso é defesa da fé. E ensinar isto é um costume dos judeus. Nós vamos ver quando os judeus retornam da prisão da Babilônia, quando retornam ali dos 70 anos, onde eles estavam sob o domínio da Babilônia, Esdra e Neemias vão ensinar o povo, vão ler a palavra de Deus para que eles pudessem agora seguir a lei de Deus e tirar-se os costumes da Babilônica, para que tirasse a heresia do vosso meio. Olhe bem o texto que diz em Neemias 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Ou seja, eles ensinavam, eles pegou a palavra do Senhor e começou a ensinar, começou a ler e explicar, para que não ficasse dúvida, para que ninguém viesse continuar com as suas heresias e para que depois, posteriormente, não gerasse uma seita. Tá? Em 1 Timóteo, capítulo 16, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra do Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, ou seja, se alguém não concorda, se alguém não crê, está duvidando, que essa pessoa ela possa estudar a palavra de Deus para entender o que o Senhor está falando com ela, para que ela não cometa heresia. Tá? É necessário ter o Espírito Santo, que é Ele quem nos revela. Para concluir este estudo teológico rápido, não é uma matéria, mas sim abordando um tema que é a apologética, defesa da fé. Eu quero concluir no texto de 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente a heresia destruidoras até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina. Então, muitas pessoas vão deixar-se levar pela heresia a ponto de negar o Senhor. Então, o que é apologética? Defesa da fé. O que a matéria da apologética vai tratar? Vai tratar de seitas e heresias. Quero fazer uma recomendação para que você possa pesquisar e ler. Eu estou usando aqui o curso de teologia da ETAD, o livro Apologética 2, também o livro Apologética 1. Também estou usando Seitas e Heresia, um sinal dos tempos, de Raimundo, pela CPAD. Também estou usando aqui Seitas e Heresias no Nosso Tempo, o Gesiel Guerreiro. Então, esses dois livros e mais o curso de teologia para poder entender o que é seita e heresia.
Muito obrigado, Deus abençoe e se inscreva no canal.